Bom dia, bom dia. Hoje é dia 10/12 de 2024. Nós vamos analisar o índice e o dólar. Vou tentar ser mais rápida do que ontem, tá? Porque o índice quase não se movimentou dentro do diário. Se nós formos ver, tá? O índice, tá vendo aqui esta figura? Eu tenho um candle de baixa e tenho um candle de alta, onde esse último candle está totalmente dentro, tá, desse candle de baixa. O que alguns dizem? Que isso aqui é o tal do harami, ou da mamãe grávida, que seria uma figura de possível reversão de movimento, certo? A gente sabe que a gente está num ponto interessante na pernada de baixa, né, onde na estrutura de alta, né? Vamos lá no Ibov, na estrutura de alta bem macro do Ibov, nós estamos isso aqui é uma estrutura de alta, nós batemos na linha de tendência de alta, certo? Tá? Então aqui nós estamos num lugar onde o movimento daqui para frente possa começar a querer subir. Então, aquela ali é uma figura, né, de possível reversão, porém, é uma figura que requer um candle de confirmação. Então, eu preciso, tá, que eu tenha um candle positivo, confirmando, né, ó, aqui já é um pouco diferente, mas ainda está dentro do candle, no Ibov, certo? Então, eu preciso de mais um candle positivo aqui para confirmar que ele pode vir a subir. Vamos voltar lá no índice. Aqui, tá? O que nós temos? Nós temos o canal no diário, nós estamos trabalhando dentro desse canal aqui de baixa, tá? O movimento tá no meio do canal. Eu ainda tenho espaço para ele corrigir aqui para cima, sem que a estrutura de baixa seja afetada. Por quê? Porque é esse topo aqui, ó, da estrutura de baixa que é o topo protegido. A partir do momento que esse topo aqui for rompido, eu posso estar dizendo, estou começando uma tendência de alta. E o que vai acontecer? Vai haver um retorno para ele voltar a subir, tá? Então, enquanto esse topo aqui não for rompido, eu continuo ainda com uma estrutura de baixa. Para ele continuar a estrutura de baixa, eu preciso que ele rompa esse fundo aqui. Então, eu preciso que o movimento venha aqui, tá? Volte e continue fazendo a estrutura de baixa. Aí, quando ele romper este fundo, o topo protegido vai ser esse aqui, certo? Então, por enquanto, eu tô numa estrutura de baixa, certo? Mas podendo estar começando a estrutura de alta. Então, nós vamos lá nos 60 minutos. Aqui, nós temos uma figura que geralmente, né, é uma figura onde dá continuidade, onde eu tenho aqui como se fosse um triângulo em topo, né? Aí, o que o pessoal faz? Eles pegam como se fosse uma bandeira, se romper para cima, do rompimento para cima. Ainda vamos estar dentro de uma região, tá? Onde eu tenho aqui uma estrutura de baixa. Eu vou colocar aqui vamos colocar nas médias. Já tem ali, ó. Tá? E vamos colocar na média de 240. O alvo dessa figura ali dá mais ou menos na média de 80, que é essa média pontilhada, é uma média de 80 exponencial, tá? Do 240. E se nós formos olhar, eu vou colocar na outra média aqui para não tá vendo aqui, ó, fica mais claro, né? Ó, depois da queda, depois de começar a cair, ó, ele rompeu a média de 80, ó, rompeu a média de 80 do 240.
A média de 80 basicamente segurou o preço. Aqui chegou muito próximo. Aqui ela segurou na trisca. Aqui também. Aqui também. Então, quem está segurando esse movimento de baixa, né, num macro, é a média de 80 exponencial do 240 minutos, certo? Então, o movimento pode vir buscar essa região aqui? Sim, o movimento pode vir buscar esta região aqui. Vamos lá, no diário, tá? A de 80 tá um pouco mais para cima, certo? Vamos ver a do semanal, tá? Ali eu tenho a média de 9 do semanal também, certo? Então, esta região aqui pode ser, sim, testada, tá? Agora, hoje ou nos próximos dias. Então, o que que eu vou buscar? Sempre olhando as possibilidades que ele pode fazer de subir e decair, de subir e decair, certo? Então, ele pode subir e vir buscar essas regiões aqui, que seria muito interessante, que aqui seriam regiões de venda, tá? Então, eu vou tentar buscar algo que me leve aqui. Ontem, eu sou bem franca, eu não peguei essa alta, porém, tentei fazer vendas aqui e o movimento simplesmente não andou, tá? Então, ó, 5 minutos. 5 minutos eu tenho essa, vamos tirar aqui. 5 minutos eu tenho essa figura aqui, ó. Olha, ontem eu tentei fazer uma venda nesse topo aqui, tá? Por quê? Porque, pode ser que foi um rompimento, mas não foi. Porque se você considerar aqui em cima, onde terminou o candle, ele rompeu. Se você considerar onde realmente foi o preço, ele não rompeu. Ele só swipou ali, né? E eu considerei, às vezes a gente fica buscando, né? Confirmação para a gente poder fazer alguma coisa. Que eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. Então, considerei aqui eu fiz uma venda, né? Ele não andou. Então, assim, ontem, para mim, não foi um dia interessante. Por quê? Porque ele rompeu esse topo aqui, ó, dos 5 minutos, e eu esperava que ele, rompendo aqui, que ele fizesse esse movimento aqui, ó. Então, o preço veio aqui, foi lá, certo? Rompeu. E eu esperava que ele viesse aqui para depois subir. Ele não fez. Então, aqui eu não tive oportunidade de compra. Ele simplesmente subiu. É o meu setup. Tem muita gente que ganhou dinheiro ontem, porém, cada um tem o seu setup. O meu é o retorno. Eu pego o pullback. Então, o que que eu estou esperando? Tá? Eu tenho várias possibilidades. Ele pode continuar subindo para ir buscar aquela região mais ali em cima que a gente comentou. Eu não gosto muito de pôr as médias, tá? Ou ele pode fazer isso aqui, ó. Como ele rompeu aqui os 5 minutos e não retornou, então desse topo, nesse fundo aqui, o meu 50% está aqui, tá? O que que eu quero, onde que eu quero comprar, se ele descer, né? Vamos supor que ele já abra aqui, tá? Ele pode vir nessas regiões e voltar a subir, certo? Então, o que que eu vou esperar? Eu tenho aqui essa basezinha aqui, ó, que ele vem e aí ele fecha o gap. Então, aqui, ó, eu tenho essa base aqui, ó. Agora tirei até a marcação. Vou tirar daqui porque tirei, tá? Então, o que que ele tem aqui, ó? Aqui, ó, eu tenho essa base aqui que acaba fazendo um teste de polaridade se o movimento vier aqui. Então, aqui seria uma possível compra, tá? Então, ele pode vir até aqui. Ou, o que que eu vou fazer para eu tentar carregar até aqui? Tá? Ele fecharia esse gap aqui que ele fez. Lembrando que no diário ele não tem gap, tá? Ele só tem gap em tempos menores, tá? Eu tenho essa região aqui, ó, que me interessa. Então, se ele romper aqui, tá? Ele pode vir buscar essas regiões aqui para continuar subindo, tá? Então, vamos supor que ele venha
e chegue nessas regiões aqui. E no 1 minuto, tá? Ele desceu, fez um topo, rompeu. Quando ele voltar aqui, eu compro aqui, porque ele rompeu esse topo, eu compro aqui e tento carregar lá em cima. Lá onde a gente comentou, aquele Fair Value Gap, lá na média de 80 do 240. É isso que eu vou tentar fazer. Porém, eu só vou comprar aqui se ele fizer uma nova estrutura no 1 minuto ou no 2 minutos, certo? Por quê? Porque como eu estou numa tendência de baixa dos 60 minutos, e esta região aqui também é uma região interessante de venda dos 60. Então, vamos lá. Desse fundo. Nesse topo. Aqui, ele chegou numa região de venda dos 60 minutos, certo? Porém, ele pode subir mais. Então, é isso que eu estou trabalhando, tá? Ele fez aqui, ó, um fundo mais alto, certo? Então, ele pode continuar caindo daqui, como ele pode subir aqui para voltar a cair, ou estar dando início a nova estrutura de alta, tá? Então, é isso que eu vou analisar nos 5 minutos. Eu preciso ter rompimento de estrutura, tá? Caso ele dê continuidade, ó, ele não retornou desse movimento que ele fez, ele não retornou. Então, quando ele chegar abaixo dos 50% aqui, se eu vier vendida de lá, certo? Se ele fizer uma nova estrutura em tempos gráficos menores, que daí eu olho o 1 minuto, tá? Eu vou ter que sair da operação porque ele vai me dizer, ó, agora eu vou subir e vou buscar níveis mais acima. Agora, se ele vier fazendo, continuar estrutura de baixa, eu vou continuar na minha operação. Entende? Então, é isso que eu vou fazer. Eu posso tentar pegar assim, ó. Se ele romper aqui, certo? Eu vou tentar, na volta dele aqui, fazer uma venda para ir carregando. Se ele chegar nessa região aqui e no 1 minuto ele começar a fazer isso aqui, certo? Romper o topo, opa, ele pode buscar lá em cima. Eu vou sair da operação aqui, vou esperar ele retornar, né? Eu espero ele retornar. Aqui eu viro a mão. Aqui eu viro a mão para uma compra, tá? Viro a mão para compra e tento carregar lá em cima. Agora, se ele continuar fazendo isso aqui, eu fico na operação. E aí eu vou tentar carregar até essa região aqui, certo? Então, a minha venda seria até aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Quando chegar aqui e ele querer fazer isso aqui, aqui é uma compra para carregar até um ponto interessante aqui em cima. Quais são os pontos interessantes? São as bases, os Fair Value Gaps, né? E os candles pavio, aqueles candles que ficam entre outros dois candles do meio que eu chamo, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Bom, aí se ele subir, cara, se ele subir aqui, eu vou ter que aguardar, tá? Ele retornar num ponto interessante, certo? Para eu fazer uma compra e levar lá para cima. Porque ele pode sim abrir, ele pode abrir para cá, ó, ir lá buscar. Mas ele pode abrir aqui, retornar, e aí eu vou ver se vale a pena eu arriscar uma compra aqui, para daí eu levar até lá. Por quê? Para ele fazer isso, ele precisa romper esse topo aqui, ó. Tá? Porque se nós formos ver num outro tempo gráfico, que eu acho que foi nos 60 minutos, que ele deu uma enganada. Quer ver? Até deixei marcado aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui era um triângulo assimétrico?
ele rompeu no final do dia, enganou todo mundo que ele podia ir para cima e ele derreteu. Então, sim, ele pode sim querer enganar, subir aqui para voltar a cair, tá? Então, eu preciso que ele rompa esse topo grande aqui em cima, tá? Para ele dizer que ele vai continuar subindo. Porém, aqui, ó, eu tenho também um candle que me interessa, tá? E aqui ele pode fazer um teste de polaridade. Se ele vier bater aqui, ó. É um fundinho que ele rompeu, certo? Meu Deus do céu, quanta indecisão. Não, não é indecisão. Chega aqui, você olha a estrutura num tempo gráfico menor. Fez uma estrutura, quebrou uma estrutura para baixo, eu vou procurar um ponto de venda no pullback para cima, vou vender e vou carregar, certo? Ah, chegou na região, começou a fazer estrutura de alta, eu vou procurar um pullback e vou fazer uma compra para carregar até lá em cima. É simples assim. Por quê? Mas você sabe que esses pontos que a gente está marcando aí são pontos relevantes, pontos de interesse. Então, ali você vai prestar atenção o que o movimento vai te dizer. Se nós olharmos aqui, ó, né? Aqui eu tenho comprador, comprador, comprador. Vendedor se manifestou, os compradores não deixaram. Aqui vendedor se, ó, aqui comprador se manifestou, vendedor não deixou. Aqui os vendedores ganharam. Aqui esse candle nos 60 minutos fechou o candle. Ó, tá vendo que o corpo desse aqui fechou dentro do corpo desse? Esse aqui, os compradores se manifestaram, os vendedores empurraram. Aqui, os vendedores empurraram. Então, por enquanto, aqui, ó, nesse final, quem está ganhando são os vendedores, certo? Até aqui, existiu uma grande briga entre os dois, certo? Mas aqui, os vendedores estão, a princípio, ganhando. Pode descer? Pode. Pode descer, como pode subir. Tá? Então, é isso que eu vou analisar. Se subir, eu preciso de um retorno para fazer uma compra e carregar até aqui. Se descer, eu preciso de um retorno para cima para eu fazer uma venda e carregar até lá embaixo. É isso que eu vou fazer no índice. Vamos lá para o dólar. Dólar, 60 minutos. Tá no topo. Pode subir. Eu não vou comprar aqui. Por quê? Porque eu vou esperar um retorno para daí eu comprar e carregar. Nos 5 minutos, eu preciso que ele rompa esse fundo aqui. Aqui ele ali ele formou liquidez, tá? Se ele vier, aqui eu tenho um candle que me interessa. Ah, já tirei ele. Ó, nos 5 minutos, a gente bate o olho, né? A gente já enxerga. Tá vendo essa região aqui? Vamos abrir mais. Essa região aqui, ó, esse candle aqui me interessa. Esse candle aqui, que tá bem no 61,8%, certo? Então, esse candle me interessa para quê? Esse candle me interessa para compra, tá? E aí eu tenho, dessa pernada de alta aqui que ele fez, eu vou ter um retorno, tá? Num ponto que me interessa, dentro de um Fair Value Gap. Aqui, ó, acho que é do 15 minutos esse Fair Value Gap. Aqui, ó, dos 60 minutos. Tá? Então, aqui me interessa para quê? Para compra. Para quê? Para carregar até o topo, certo? Ah, mas ele pode, para ele chegar aqui, ele tem que descer. Então, tá. Então, ó, 5 minutos. Certo? Ele precisa romper. Ele precisa romper aqui. Voltar numa região interessante. Aqui eu vendo para carregar até lá onde eu falei para vocês, até lá no Fair Value Gap. Lá no Fair Value Gap, eu vou analisar a nova estrutura. Se ele fizer a nova estrutura aqui, quando ele voltar, eu compro aqui e carrego até o topo. Então, são meus pontos onde eu vou me manifestar. É isso que eu vou fazer. Então, agora aqui, eu vou procurar por venda. Quando que eu vou procurar por venda? Quando ele romper a estrutura. Se vocês considerarem que aqui, ó,
aqui ele já rompeu a estrutura dos 5 minutos, aqui já é um ponto de venda, certo? Aí o que que você faz? Como a gente não tá vendido, vai lá no 1 minuto, né? Ó, no 1 minuto ele rompeu. Ele rompeu aqui, ó. Retornou. Então, agora eu preciso que ele rompa aqui. Aí ele precisa retornar. Quando ele retornar, eu vou fazer uma venda e vou tentar carregar a tela no Fair Value Gap, certo? Então, ele já fez uma estrutura de baixa nos 5 minutos. Ele já começou a estrutura de baixa nos 5 minutos. Rompendo aqui. Tá? Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, ele voltou, testou região para poder, quem sabe, descer mais. Tá? Então, eu vou aguardar o rompimento desse ponto aqui, um retorno, para eu fazer uma venda e carregar até aqui. Se ele chegar aqui, eu vou tentar fazer uma compra para carregar para cima, porque o dólar está numa estrutura de alta e ele sobe caindo e desce subindo. Então é isso que eu vou esperar. Ó. Tá vendo aqui, ó, como ele tem bastante liquidez nessa região aqui, ó? Ó. Aqui ele tem bastante liquidez. Então, sim, é isso que eu vou aguardar ele fazer. Então, aqui onde ele tá, eu não vou comprar. Ele pode subir, mas vai subir sem mim, porque não é o meu setup, certo? Então, é isso que eu vou esperar para o dia de hoje. Aqui é alvo da venda, certo? E também uma possível compra, tá? E aqui é venda para cá. E aqui é compra para cá. Isso aqui não é uma indicação de operação. Cada um vai analisar o seu setup, se vai encaixar ou se não vai encaixar. Tem gente que trabalha com médias, por isso que eu coloco as médias. Quer ver? Ó, vamos pôr a média aqui, ó. Essa média aqui. Ó, as médias no 1 minuto estão concentradas. No 2 minutos eu tenho a média de 200 aqui. Nos 60 minutos, opa. Foi logo que eu fiz aqui. Ó, a média de 80 aqui é de 60 minutos. E ó, quem tá segurando aqui é a média de 200. Então, ele pode vir aqui? Pode vir ali. Então, essas regiões aqui são regiões bastante interessantes. Aqui, pra gente fazer uma compra e poder subir. Isso aqui é até uma questão de swing trade, tá? Então, ele pode sim vir nessas regiões aqui, porque aqui, ó, ele fez liquidez, ó. Aqui eu tenho liquidez. Então, ele pode vir pegar essa liquidez, vir mais embaixo, porque aqui é a metade dos 50%, é os 50% dos 60 minutos. Então, ele pode vir até aqui embaixo, para depois ele voltar a subir. Então, sempre nessas regiões aqui, sempre olhar qual é a estrutura que ele está fazendo. Se você vender aqui, né? Aqui você procura ver o que ele vai fazer, se ele vai fazer uma nova estrutura de alta, ou se ele vai continuar para vir buscar regiões aqui embaixo e voltar a subir. É isso que eu tenho para o dia de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Quem gostou, por favor, dá o seu like aí para a gente conseguir atingir mais pessoas. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.